Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa fraterna, amiga, solidária e companheira com o irmão nosso, trabalhador, divulgador do Espiritismo, autor de livros psicografados, palestrante, cartas consoladoras, um trabalhador incansável. Bem-vindo, Júlio Carvalho, ao programa Visão Espírita. Bondade sua, esses adjetivos todos. Obrigado pela oportunidade, estamos aqui de novo para continuar nosso papo. Júlio, no programa anterior nós terminamos conversando sobre os seus livros e até convidamos o amigo telespectador que porventura tenha perdido aquela oportunidade. Basta acessar o nosso canal no YouTube que você poderá assistir o programa. Continuando, Júlio, falando um pouco dos seus livros, nós paramos no segundo livro, que foi um ano depois. Qual foi, você pode dizer qual foi o segundo livro, já nos falando do terceiro e do quarto livro, como eles surgiram e o que aconteceu, porque você disse que eram sessões previamente agendadas com a espiritualidade, em ambientes tranquilos e que foram momentos marcantes na sua trajetória. O que você nos fala agora do terceiro e quarto livro e quais são eles? O terceiro livro que a gente lançou, então, foi em 2012, né? Então, a gente seguiu a linha de um livro por ano. Aí, quando foi 2012, a gente lançou o livro Palavras Amigas, que é de autoria de uma das figuras espíritas aqui da região, o senhor Expedito, que foi um grande trabalhador espírita e que eu convivi com ele, inclusive, enquanto ele estava encarnado, que foi um dos que me ajudou muito no início da tarefa. Diante das dificuldades, né? Ele falava assim, meu filho, o movimento espírita é difícil, a vida é difícil, vida de médium não é fácil, você vai ter muita dificuldade. Então, assim, e depois, quando ele desencarnou, passou-se 6 anos, ele voltou para trazer esse livro chamado Palavras Amigas, que resume muito bem o que ele fazia. Ele morava numa roça aqui, na região do Progresso, e atendia pessoas desesperadas o dia todo, né? Ele era aposentado, morava lá com a sua esposa, atendia e orava para as pessoas durante o dia todo. Você chegava lá, tinha aquele monte de gente que ia lá todos os dias procurar um auxílio e uma palavra amiga, por isso o título do livro, Palavras Amigas. Esse livro também é de mensagens curtas, reflexivas, e quem conheceu o seu Expedito, né, como eu disse, incansável trabalhador da seara espírita regional, é como se eu ouvisse ele falar todos os conselhos, né, o que ele dava para todo mundo que chegava lá. Chegava lá todo tipo de problema possível. Ele nunca julgava nenhum. Então, era uma criatura assim, incrível, porque as pessoas chegavam lá confessando os pecados delas, sabe? Porque, assim, olha, eu fiz isso na vida e depois disso, eu não esqueço uma história que ele me contou uma vez de um caso que teve na região, de uma morte. E o assassino, depois que saiu da prisão, sentindo-se totalmente rejeitado, procurou ele para ele rezar. Naquele misto de arrependimento, de lágrimas, já havia pagado o crime nas leis terrenas, só que não aguentava mais o julgamento das pessoas, não conseguia recomeçar a vida. E foi assim, sabe, ele me trouxe tanta coisa boa, porque ele me fez ver o mundo assim, com um olhar tão diferente, seu Expedito, a convivência que eu tive com ele, porque, sabe, ele me ensinou muito a não julgar,
a não julgar principalmente o nosso sofrimento. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que a minha sogra falou mal de mim? Por que, sabe? Ele me ensinou muito sobre isso, né? Pode até ser que eu não tenha colocado tanto em prática, mas eu me lembro muito bem dos ensinamentos dele, e ele trouxe esse livro, Palavras Amigas, que resume muito isso. É um livro muito procurado para quem está, assim, numa fase difícil da vida, que queria ouvir palavras amigas. Então, E o quarto livro já foi o Roteiro de Luz, que é um dos preferidos do público, né? Roteiro de Luz também, de espíritos diversos, e trazem desde poemas, sonetos, a pequenas trovas e poemas mais complexos, a textos, crônicas e pequenas histórias, que retrata também os temas à base do Evangelho, construído à base do Evangelho. Por isso o nome, Roteiro de Luz. Roteiro de Luz veio em 2013. Né? Ele é um livrinho que inicialmente foi lançado um livrinho de bolso, e hoje ele é um livro grande. Ele foi ampliado. Júlio, os seus livros, como eles podem ser adquiridos? Porque nós vamos falar de outros livros, nós estamos falando deles. Eles têm disponíveis? Você tem algum que está com edição esgotada? Eu sei que tem, daqui a pouco você vai nos contar. Tirando aquele que eu disse que é parte da surpresa, que nós vamos chegar aí numa trilogia, né? 3 livros de uma história. Estamos chegando perto dessa história. Hoje, para conseguir os seus livros, como é que o nosso telespectador e a nossa telespectadora pode fazer? Tem o site do Instituto, tem esse telefone da Michele, que a gente vai colocar de novo, né, para as pessoas, que a gente falou no primeiro bloco. E a gente tem, que é o 34988892-2007, a Michele vai te orientar. E tem também pelo site institutoespiritodoamor.com.br, né, www.institutoespiritodoamor.com.br. Lá tem a loja virtual que você pode adquirir os livros. Então, agora as pessoas falam assim, eu prefiro que pedir pelo WhatsApp, pedir para a Michele despachar para mim, porque eu quero o livro autografado. A gente autografa também, sem problema nenhum. Júlio, todos os direitos autorais dos seus livros, como eles são destinados, Júlio? Foram todos doados, e serão nos próximos, todos doados para a instituição. É uma das formas que mantém a instituição hoje. Então, assim, com a venda de livros é uma das receitas da instituição, para manter os trabalhos, né, para pagar as contas, que não são poucas. A gente tem uma pegada aí, eu brinco que acho que na outra encarnação eu aprendi a cozinhar, e nessa vim para praticar a cozinha já para arrecadar a verba também. Então, a gente criou os docinhos de luz, a gente tem hoje uma lanchonete aqui de fora da instituição, que vende as coxinhas, não sei se você chegou a comer alguma coxinha, as lasanhas, né, que o pessoal de Ribeirão, inclusive, conhece, algumas pessoas do SEAC, da região, admiradores do trabalho, até não, né, até pessoas que simplesmente queriam comer uma lasanha e viu a oportunidade de ajudar. Então, assim, a gente vende os produtos alimentícios, né, os docinhos, e temos os encontros, temos os livros, e os livros principalmente como receita da instituição. Então, hoje é uma forma da receita. Doei em cartório todos os direitos autorais. Nenhum centavo das obras vem para meu uso pessoal, né? Já que eu tenho a minha profissão, tenho meu corre-corre, embora eu acho que as pessoas às vezes acham que o médium, ele é como um monge, né? Mas, assim, a gente tem os livros como uma das formas de receita. Doei todos os direitos autorais. Da instituição. Nós reiteramos ao amigo telespectador, o Júlio falou de forma brilhante sobre todo o trabalho do Instituto. É algo assim maravilhoso, é uma vista fantástica conhecer o Instituto, mas o mais belo de tudo é o que acontece lá em termos de socorro às necessidades, a famílias carentes, a pessoas moradores de rua, aos animais que são acolhidos, né? Então é um ambiente grato. Eu sou grato porque conheci pessoalmente. E aproveito aqui, né, Júlio, já que falamos de comida também, né? A lasanha é especial, né?
É uma delícia. Inclusive, o Instituto foi lá de vários Ribeirão Pretanos, né? Fala? É Ribeirão Pretanos. Foi lá de vários Ribeirão Pretanos que a gente ajudou na recuperação de vícios, que tem um que saiu da ruas aí, que está muito bem agora. Então, assim, tem figuras que passaram aqui de Ribeirão Preto, assim, que fizeram história aqui, que estão fazendo história da recuperação deles, inclusive. E até eu brinco que eu não posso ir em Ribeirão, não posso ir na cidade, que o pessoal aqui do Instituto, assim, eles quase não deixam eu sair sozinho, porque, sabe, quando eu volto com o carro cheio de morador de rua e bicho. É possível que ele voltou mais, assim, então... eu sempre, quando eu vou em Ribeirão, por exemplo, o pessoal fala, onde te acha em Ribeirão? Eu falo assim, me encontrar ali perto da rodoviária, ali, tô sempre comprando pães com mortadela para os moradores de rua ali. Então, assim, é um trabalho que chama muita atenção. E para manter esse trabalho, né, a gente tem os livros como forma, uma das principais receitas da instituição. Doei todos os direitos autorais. Continuando nos livros, Júlio, nós vamos entrar agora no próximo, quinto, sexto e sétimo livro. O quinto, sexto e sétimo, né? O quinto foi Essência Espírita, que também é um livro que fala sobre temáticas espíritas. É um livro mais recomendado para trabalhador espírita, que dá conselhos em torno da temática espírita, né? Então, conflitos, uma coisa que não existe, né? Conflitos nas casas espíritas, essa ânsia das pessoas querer desenvolver mediunidade, sem entender muito bem o que é mediunidade. Será que eu sou médium? Não sou? Então, a Essência Espírita traz temáticas em torno desses assuntos que são comuns na casa espírita, em reuniões de estudos, enfim. E depois veio, né, o sexto livro, veio Mais Amor, que foi uma edição de mensagens também motivadoras, de mensagens de otimismo, de recomeço, de reconquista, de reinvenção da própria criatura. O sétimo livro foi O Grande Herói, que é um livro de temática espírita, para crianças, para evangelização. O Grande Herói, que é uma historinha muito bonitinha que retrata para as crianças quem que é verdadeiramente o grande herói nesse mundo aí de universos, crianças sempre ligadas a super-heróis. E, na verdade, quem que é o grande herói da humanidade? Jesus. Então, esse livrinho, eu acho ele muito essencial, porque a gente está deixando de falar de Jesus para as crianças, né? Às vezes eu tenho um amigo meu que fala assim, eu não vou falar de Jesus para meu filho, não, porque ele tem que crescer livre e escolher o que ele quer da vida. Mas a escolha, ela sempre parte de depois você ter conhecido. E se a gente não apresenta Jesus para as crianças, elas não vão conhecer Jesus, né? Então, se ela não quiser seguir Jesus, ela vai ter todo o direito dela no futuro, mas a gente não pode deixar de fazer isso. Faz parte de apresentar o caminho, verdade e vida para as crianças, se a gente tem um pensamento cristão. Você sabe, Júlio, que uma reflexão que nós fazemos, o Natal era um momento importantíssimo que muitas crianças tomavam contato com Jesus, mesmo que de uma história singela, simples, mas tomavam contato, né? Até ali, até nesse evento representativo para nós ocidentais, marcante, Jesus foi se distanciando e sendo substituído, né, por uma outra figura, né, que se distanciou. Então, como nós fomos deixando de falar de Jesus para os nossos filhos, né? Exatamente. Inclusive, essa campanha de Natal que a gente faz no Instituto é tentar promover esse resgate de Jesus, sabe? De levar a mensagem de Jesus. Olha, Papai Noel é secundário, é uma ficção, Jesus é real. A gente está trazendo uma lembrancinha para você, criança, mas é uma forma de te lembrar que Jesus esqueceu de você. A gente vai em locais assim, que gasta 3 horas, 4 horas de estrada de chão para chegar em vilarejos. São crianças que passam o ano inteiro num nível de miséria muito grande, um nível de falta de contato social, um nível de carência muito grande, que os pais às vezes trabalham em fazendas, né? Geralmente são filhos de retirantes, a maioria.
Então, assim, a gente tenta lembrar sempre. Acho que o que a gente tem que fazer no Espiritismo é não discutir figuras, sim discutir a figura do Cristo, é propagar o Cristo, né? Em tempos de divisões de opinião, Cristo é indivisível. A gente tem que pensar nisso. Então, assim, Jesus em primeiro plano como modelo e guia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sempre. E o próximo como a si mesmo, lembrando o exemplo de Jesus como modelo e guia da humanidade. Júlio, estamos chegando agora no oitavo, nono livro, é isso? Oitavo, nono e décimo. O décimo já saiu, vai sair, O como décimo dizia saiu, né? o décimo Saiu. primeiro que está no prelo, como é que é essa história? Conte-nos um pouco aí, por favor. Então, primeiro falando do oitavo livro, é o Relatos de Esperança. É um livro incrível, assim. A Michelle fala muito dele nas lives dela e nas reuniões do Instituto. O pessoal fala muito desse livro porque ele é um livro que ele traz várias histórias diferentes e com certeza você vai se encaixar em uma delas. Crônicas, pequenas histórias, novelas ali mesmo. São mais novelas, na verdade, do que crônicas. Que fala de acontecimentos que eram desesperadores aos olhos, e por isso relatos de esperança, porque nenhum termina mal. Todos eles, no desenrolar da história, tem uma cena triste, horrível, mas que se justifica pela esperança depois. Então, assim, é muito bom esse livro, ele é muito importante para nós, porque ele traz um ensinamento muito grande de exemplificação de ter esperança em dias difíceis. E aí, a gente entra no nono livro, que é um best-seller, né, que está esgotado nas livrarias, que é Pétalas de Gabriela, onde começou a trilogia da história da Gabriela, que viveu na época da abolição da escravidão, ali naquele período conturbado para o Brasil, né, entre o Brasil Império e Brasil República, ali naquela migração, a abolição da escravidão, as dificuldades daquela época. Esse livro está esgotado, ele foi lançado em 2016, né? Sendo Relatos de Esperança foi em 2015, Pétalas de Gabriela em 2016, e traz essa história, e traz personagens, e traz o ambiente ali da região que circunda a Serra da Canastra como cenário dele. Os nomes são todos codinomes, porque existem muitos parentes desses personagens que podem estar encarnados somente no sul de Minas, ali mais para o sul de Minas, Passos, está aí perto, né, de Ribeirão. E é um livro assim incrível que conta a história de uma mulher resignada, sofrida, resignada, e os personagens em torno dela. A trilogia relata a história do âmbito dela, da luta dela para tentar trazer a transformação e a gente entender também como é difícil a luta do mal e do bem com nós mesmos. Como é difícil mudar, resignar, porque histórias, romances, tem muita gente que tem preconceito com romance. Eu tinha muito preconceito com romance espírita dentro da casa espírita. Porque esses livros não trazem nada de proveitoso. Gente, quantos de nós chegamos à casa espírita através do encantamento por um romance espírita? Porque o romance espírita retrata a vida, o cotidiano e personagens que aproximam-se de nós. Então, assim, o romance espírita tem uma importância muito grande, principalmente porque ele traz ali exemplos, quando ele traz exemplos de pessoas, de vultos reais, que passaram por problemas reais e que se estão se superando. Quem aí nunca se emocionou com Renúncia? É outro nível de romance, né? Emmanuel é um dos livros prediletos meus. Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristos, né? Então, e o décimo livro, que é o segundo livro da trilogia, que é Pelos Caminhos do Amor, que continua contando a história dos personagens ali, Gabriela no plano espiritual. E aí a gente tem o 11º livro, que não foi lançado ainda, que é o Tempo de Esperança, que ele vai ser lançado brevemente. As pessoas já estão me cobrando o tempo inteiro. E quando sai o último livro? Tá parecendo final de série, a série que demora 3 anos para lançar o final. Os Caminhos do Amor veio à tona em 2018, 2 anos depois de Pétalas de Gabriela. E a gente tem a novidade para o público que esse ano, até o Natal, o pessoal vai conseguir ler o terceiro livro, Tempo de Esperança, que é o último livro dessa trilogia.
ele vai contar ali o processo final dos personagens em torno de Gabriela, o que aconteceu ali no reencontro com a Gabriela no plano espiritual. Então, é um livro muito interessante. A pandemia atrasou o lançamento, né? Porque livro no Brasil é muito difícil, já é muito difícil. Então, você imagina ainda dentro de um cenário de pandemia, foi muito pior. Então, é um livro que podem ter certeza que vocês vão ler até o Natal. Quem é o autor dessa trilogia? Pollux é um espírito, é um espírito que se apresenta como um africano. Ele tem até um quadro dele, né, no Facebook que eu postei, que foi pintado através de um médium, um amigo nosso. Ele fala assim: eu não sou médium, não. Eu falei: tá, então como é que você explica isso? Você está pintando. Traz as imagens desses espíritos com uma realidade muito grande na pintura, no óleo em tela. Ele se apresenta como um africano. Ele foi escravo, inclusive. Ele conheceu a Gabriela, tem a história do Pollux, inclusive. Ele conheceu a Gabriela quando ele foi escravo naquela encarnação, admirou aquele exemplo e pôde contar agora a trajetória desses espíritos em torno da Gabriela, a história da Gabriela. Ele se identifica como Pollux, um espírito extremamente simples, um doce de amigo espiritual, que traz aí, através de uma escrita muito, muito bonita, muito interessante, essa história que quem não conhece tem que conhecer. Inclusive, junto com o terceiro livro, a gente vai estar relançando Pétalas de Gabriela. E o mais interessante é que a gente, quando lançamos Pétalas de Gabriela, a coisa estava tão difícil que a gente teve que reduzir o livro. Então, deixou capítulos de fora e lançou os principais capítulos. Desde aquela época, eu avisei o público. Falei: ó, não deu para lançar o livro todo, então o livro foi cortado capítulos. E agora a gente vai reintegrar esses capítulos inéditos no livro, que tinha cortado antes, porque falava assim: olha, vamos ter que fazer um resumo aqui, porque é a gente que edita o nosso livro. E às vezes a gente tem que tirar a mão do bolso para pagar o livro, para depois o livro ser retornado para a instituição. Então, assim, na época, tipo assim, o livro integral ficaria num preço muito acima. A gente teve que diminuir em página, não foi alterado, foi cortado, é diferente. E agora esses capítulos vão integrar a edição esgotada do Pétalas de Gabriela, e juntamente com o terceiro, a gente vai lançar até uma caixinha de box ali, um box para a edição comemorativa de lançamento dos 3 livros juntos, do último livro e a reintegração dos capítulos de Pétalas de Gabriela. Então, é um trabalho muito incrível que a espiritualidade faz. E a gente precisa divulgar a leitura, em uma época que a gente está muito digital, a gente precisa divulgar. A leitura física é muito importante, né? Um livro físico é muito importante. Então, vamos lá, gente, vamos dar valor à literatura, em especial à literatura espírita. Júlio, eu vou me permitir aqui, pelo programa Visão Espírita, a fazer um convite ao nosso telespectador e à nossa telespectadora, que já faça a reserva, já se apresente, já faça a compra antecipada, ajude o Instituto a lançar o livro, ajude este projeto maravilhoso que esta proposta bendita. Júlio, estou te pedindo licença para fazer isto, porque é muito importante o nosso telespectador ter acesso a essa história, ter acesso ao Instituto, ter acesso a esse livro. Então, incentive esse trabalho para que ele não pare. Faça um presente de Natal maravilhoso para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu conhecido, para o seu familiar. Aí que está. O Júlio já nos deu a surpresa. Vem aí a trilogia e é hora das Pétalas de Gabriela, o lançamento, o complemento. Fica aqui o convite. Júlio, obrigado por ter me permitido fazer esse convite. Você quer esclarecer mais um pouco? O André me colocou na situação agora na fogueira. Brincadeira. Pois então, pessoal, entre em contato com a Michele, né? Fala com a Michele. A gente vai ter a reunião agora, a gente não vai ter reunião em novembro.
Em dezembro, a gente vai, inclusive, fazer uma reunião já com a festa do Dia das Crianças, com as crianças carentes. Então, assim, entre em contato que em novembro a gente vai divulgar a data do lançamento do livro juntamente. Aliás, o livro está previsto para ser lançado, vou falar a data aqui, dia 11 de dezembro de 2022, no domingo. Mas, assim, a gente está vivendo uma época de pandemia e de incertezas. Então, assim, vale lembrar que a pandemia não acabou. Então, assim, a gente vai confirmar essa data da reunião, inclusive, mais para frente. Então, de toda maneira, eu convido o público, né, a conhecer anteriormente esse trabalho, né? A gente tem, inclusive, toda sexta-feira no Instituto, o grupo que faz passe, voltou esse trabalho agora, presencial, o estudo, que é muito importante, né? Às vezes você vem a reunião de psicografia, vem 1.000 pessoas, e o estudo vem 10. E estudar é muito importante, sabe? É aquilo que eu falei antes, não terceiriza seu problema, vai atrás de respostas você mesmo. E o livro, nunca existiu nada tão bom quanto um livro para trazer isso à tona para a gente. Busque conhecimento, o conhecimento é libertador, né? Eu estou aqui, acima aqui da minha cabeça, aqui no meu quarto, tem um quadrozinho do Chico, você estava conseguindo ver aí, que é um quadro que eu ganhei lá em Uberaba, de um amigo, e a gente lembra o Chico, né, com o seu trabalho literário incrível, com o seu trabalho de amor incrível, um homem que sofreu até o último instante na Terra, né? Quem lê As Vidas de Chico Xavier através de Marcelo Sotomayor vai ver como que esse homem sofreu. E como que ele, nesse sofrimento ele trouxe coisas tão preciosas para a gente aproveitar, inclusive na área literária. Júlio, muito obrigado pelo carinho, pela presença no programa Visão Espírita. Nós estávamos com saudade do amigo, de poder ouvi-lo, de poder retornar a esse convívio fraterno. Te agradecemos imensamente por apoiar o Espiritismo, pelo trabalho que você faz por essa causa, pela divulgação do Cristo. Temos 30 segundos para uma mensagem final sua. Bom, eu acho que a mensagem final não tem como não ser sobre esperança em tempos tão difíceis para as pessoas. Eu tenho visto quanto o público em geral, as pessoas em geral, nós temos lidado com situações cada vez mais difíceis. Tem sido um ano difícil, de muitas desavenças familiares, de muitas brigas por ideologias, por defender esse ou aquele lado, é um ano eleitoral. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo cada dia mais, com medo de novas doenças, do clima tenso, da Rússia, Ucrânia, de uma nova guerra possível. E eu queria simplesmente encerrar, eu não tenho muito o que falar, não temos muito tempo que falar, mas busque interpretar essa frase para você, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas estarei convosco até o fim dos tempos. Essa frase de Jesus, que resume muito o que nós precisamos urgentemente praticar, né? É uma frase que nos traz, na realidade, né, a necessidade de observar a promessa de Jesus, e a promessa de Jesus nunca é em vão, né? Que no mundo teremos dores, teremos aflições, turbulências, mas ele prometeu estar com nós até os últimos dias. Sigamos em trabalho no bem, que um dia tudo vai ficar bem. Obrigado, Júlio. Obrigado, eu que agradeço. Amigo telespectador e amigo telespectadora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.